É o ano de 84 na capital da Louisiana e Jory Plash treina Hapkido com seu mestre Jeff Doucette. Jory e seus colegas o admiram e buscam dominar a arte marcial com seus ensinamentos. A proximidade entre ambos passa de ser uma relação saudável entre mestre e aluno, até se tornar um interesse doentio do adulto pelo pequeno. Tristemente, com apenas 11 anos de idade, ele é sequestrado e sofre abusos em várias ocasiões por parte de seu treinador. Ao descobrir o que aconteceu, Gary e Plash, o pai de Jory, tentariam fazer justiça com as próprias mãos, assim que tiverem a oportunidade. Jory Plash nasce em 27 de abril do ano de 72. Ele cresceu em Baton Rouge com toda a sua família, seus pais Gary e June e seus 3 irmãos. No ano de 83 e com 10 anos de idade, Jory é inscrito em aulas de Hapkido junto com seu irmão Mike. As lições são ministradas pelo ex-fuzileiro naval Jeff Doucette. Ao iniciar seu treinamento, ele se mostra como uma pessoa confiável e um excelente professor, já que as artes marciais são uma ferramenta muito útil na formação e disciplina de crianças e jovens. Jeff ajuda nesses aspectos os pequenos Plash. Jory até ganhou um troféu em uma competição no Texas, graças aos seus ensinamentos. Na época, o menino menciona num jornal local o seguinte: ele é o melhor amigo de todos nós. Doucette passa uma quantidade, digamos, anormal de tempo com o menor. Ele já não é apenas um professor dedicado. Há tanta proximidade e confiança que ele se oferece para ensiná-lo a dirigir. Ao se sentar, Jory no colo dele, o doente instrutor de artes marciais começa a tocá-lo. Pensei, o que está ocorrendo aqui? Ele faz isso por acidente, então eu não disse nada. Mas agora eu sei que ele estava testando os limites. Um exemplo claro de pedofilia. Todos testam os limites. Isso seria dito por Jory anos depois. Com o tempo, ele passa de testar seus limites para o abuso total. O frágil Jory mantém-se calado. Acho que uma das coisas que as pessoas realmente não entendem é por que eu não disse nada. Inicialmente, eu tinha 10 anos. Em segundo lugar, eu sabia o que estava acontecendo. Irritaria meus pais. 3. Naquele momento, eu não queria que eles se metessem em problemas. Era mais fácil para mim não dizer nada e ficar quieto do que incomodar a todos. Isso seria dito por Jory, na sua idade adulta, tentando justificar seu silêncio. Mas realmente é algo que não precisa ser justificado. Ele é uma vítima e em situações assim é difícil saber como reagir. Mesmo para uma pessoa já adulta, especialmente para uma criança de 10 anos, em Fev 84, Jeff decide levar seu abuso ainda mais longe. O homem pergunta ao aluno se iria com ele para a Califórnia. A criança, que obviamente não tem idade suficiente para dar qualquer tipo de consentimento, concorda. Apesar de tudo, como ele realmente não sabe quão terríveis são as ações de seu professor, nem o dano que lhe causam, ele continua vendo nele um amigo. O horrível plano de Doucette para sequestrar Jory é colocado em ação com isso. Jeff vai buscar seu aluno em casa em 17 de fevereiro. Em 17 de fevereiro de 1984. A mãe está em casa. Então o homem diz a ela que quer mostrar ao menino um tapete que ele está instalando. Em 15 minutos ele retornaria. A mãe de Jory, conhecendo o professor Doucette há algum tempo atrás, e vendo o estreito vínculo que ele tem com seu filho, ela não desconfia de nada e ambos partem. Doucette compra uma passagem de ônibus e eles partem juntos para Los Angeles. Ao chegar ao seu destino e para que não seja reconhecido, quando os pais do menor perceberem que seu filho foi sequestrado, Jeff faz a barba e pinta de preto o cabelo loiro de sua vítima. O homem diz que o pequeno que o acompanha é seu filho, para evitar qualquer tipo de suspeitas, e aluga um quarto de motel, onde infelizmente acontece o que você já está imaginando, e em várias ocasiões. Os pais do menino o procuram desesperadamente por 10 longos dias após seu sequestro. Doucette permite que sua vítima ligue para casa de Anaheim, Califórnia, por sorte. Como o FBI já está envolvido na investigação, conseguem rastrear a chamada. Jeff Doucette é preso em 29 de fevereiro pela abdução do menor. Jory está retornando para casa. Não sabíamos nem o que fazer, só sentimos impotência, afirma Gary, pai de Jory, após voltar. O Sr. Plochet ouve mais e mais relatórios de que Doucette provavelmente tinha fugido de seu filho. Certamente é cedo demais para o pequeno falar sobre o quanto sofreu. Mas um exame médico confirma a pior notícia para o pai. Seu filho foi abusado pelo seu instrutor.
O progenitor agora sabe o que quer fazer. Está decidido a se vingar. Gary bebe alguns goles no bar da Karan Club, em 16/3/84. De repente, ele ouve um relatório na televisão que chama sua atenção. Jeff chegaria à cidade naquela mesma noite para enfrentar seu julgamento na Louisiana. O apresentador do noticiário também menciona a hora exata em que seu voo pousaria. Gary sai do bar rapidamente. Seu destino, o aeroporto metropolitano. Meu pai foi ao aeroporto pensando que ele morreria. Ele disse que Jeff ou ele morreria naquela noite. Ele revelaria isso numa entrevista à ESPN para Jory anos depois. Gary entra no aeroporto com um boné, óculos de sol e um revólver calibre .38 escondido em sua bota. Ele segue para o corredor entre a saída e a porta de chegada das cidades nacionais. Lá há uma parede com vários telefones públicos. O avião onde os oficiais transportam o acusado já está pousando e Gary liga para um velho amigo. Enquanto espera a chegada do abusador de seu filho, conta ao seu amigo por telefone o que vai fazer. Aqui vem ele, diz Gary. Repórteres de um canal local gravam em close a chegada do abusador sob custódia. O oficial Mike Burnett e seu parceiro acompanham o acusado em sua transferência. Barnett conhece ele, que antes eu aplaudi, mas não o reconheço, quando passa bem ao seu lado. Gary diz ao amigo na chamada que você está prestes a ouvir um tiro. Com o telefone ainda em sua mão esquerda, levanta a perna para pegar o revólver de sua bota. No meio da agitação do aeroporto, ele aproveita a oportunidade para se vingar e atira. Quando alguém faz coisas tão atrozes quanto as que Jeff Dawson fez contra o pequeno Jody, seu mundo desmorona de muitas maneiras possíveis. Antes de Dawson decidir arruinar as vidas de sua inocente vítima e a de sua família e até sua vida. Deixa eu te dizer quem era ele. Não se sabe muito sobre sua história pessoal, mas ele nasceu em Port Arthur, isso no Texas, e ordem-se em 59. Ele chegou a confessar que sofreu abusos quando era criança. Ele acabou fazendo o mesmo, a ponto de nem mesmo se lembrar do número de vítimas, as quais ele havia feito sofrer. O caso Pluchet não é seu primeiro encontro com a justiça. Em uma vez, ele foi acusado de assédio sexual, mas a acusação foi apagada de seus antecedentes. Depois, em algum ponto de sua vida, decidiu se mudar para a Louisiana, onde se tornou instrutor de artes marciais. Aos seus 24 anos de idade, conheceu seu aluno Jody. No começo de 83, ele morava na escola de Rapikido naquela época, onde ele dava aulas e praticamente não tinha amigos próximos, nem relações conhecidas. O mestre Jeff era muito querido pelos seus alunos, mais do que seu mestre, como te dizia no início, era um amigo. Ele o levava ao cinema e para patinar. Para Jody e Mike Pluchet, ele era como uma figura paterna. Além disso, John e Gary, os pais dos menores, o apreciavam. Desde que o convidaram para jantar em casa com a família Jeff, conviveu mais e mais com os Pluchet. Especialmente, pois sim, com Jody. Dowsett era um abusador do tipo conhecido como de sedução. Esses agressores conquistam suas vítimas com presentes e atenção, e aos poucos ganhando sua confiança e diluindo suas inibições. Também aproveitam a autoridade que podem exercer, por suas profissões e status ou simplesmente sua idade adulta, e têm muita habilidade para se comunicar com crianças e escolher os mais suscetíveis para seus horríveis fins. No ano de 83, quando Dowsett começou a tocar, e inapropriadamente com o menor, também dormia na mesma cama. Quando viajavam para torneios de artes marciais, o abuso, segundo Jody, era praticamente diário. Além de se aproveitar de menores, Jeff começou a ter problemas com a lei por pagar com cheques sem fundos. Estava quase sendo levado à justiça por esse problema. Com os cheques, quando decidiu sequestrar o menor, em 19 de fevereiro de 84, o destino de Jeff deveria ser o castigo por tudo o que ele fez. Mas qual seria a pena justa a pagar? A punição que ele recebeu seria um tiro na cabeça pelo pai de sua vítima. Por quê, Garipo? É o que diz o oficial Barnett enquanto ele e seu parceiro o imobilizam contra a parede. Dowsett está deitado no chão, sangrando sobre o tapete do aeroporto. Se alguém fizesse isso com seu filho, você também teria feito. É o que Pluchet responde entre lágrimas, sem oferecer resistência. À sua prisão, Jeff é levado às pressas para o hospital com uma ferida letal, em coma após lesão cerebral. Um dia após, o abusador morre aos 25 anos. Eu não queria que ele morresse, só queria que ele parasse, o que Jody diria anos depois. O caso controverso não termina e cada vez parece complicar-se mais e mais. Além disso, a opinião pública não espera. Eu também teria atirado nele se ele tivesse feito isso. Nos meus filhos, fala Linda Boyd, funcionária do aeroporto, 2 semanas após o ataque.
Só que eu teria atirado nas entranhas dele umas 3 ou 4 vezes e ele teria sofrido antes de morrer. Nesta situação, o contexto do ataque é tudo, por isso é difícil não sentir empatia pelo pai do advogado jovem. Leon Gary Pluchet é acusado de homicídio em 2º grau pelo assassinato de Jeff. Gary fica na cadeia só por alguns dias, antes de ser liberado com uma fiança de $100 mil. Foster Sanders, o advogado de Pluchet, considera que o estado mental do seu cliente durante o ataque seria considerado pelo júri e as acusações seriam retiradas. No julgamento, o juiz anuncia que o réu não ameaça a sociedade e o condena a 5 anos de liberdade condicional e 300 horas de serviço à comunidade. Depois do tiroteio, estava muito chateado com o que meu pai fez. Eu não queria que o Jeff morresse. Eu sentia que ele iria para a prisão e isso era suficiente para mim. É o que Jory afirma em uma entrevista. Bem, outra das dificuldades com as quais ele se deparou depois do abuso que sofreu foi perdoar seu pai por fazer justiça com as próprias mãos. Mas com o tempo, o perdoou. Pude trabalhar nisso e, eventualmente, aceitei meu pai de volta na minha vida e, de alguma forma, voltar ao normal. Não está certo tirar a vida de uma pessoa, mas quando alguém é tão má pessoa, não te incomoda tanto a longo prazo. É o que o Jory diz. O jovem Pluchet acabou estudando na Univ, estadual da Louisiana, onde começou a trabalhar em ativismo. Fez parte do comitê de homens contra a violência na universidade e, após se formar, trabalhou no centro de serviço para as vítimas do condado de Montgomery, como conselheiro em casos de abusos. Já adulto, Jory se esforçou para informar aos pais como resguardar seus filhos de agressores, como Jeff Doucette. Se quer passar mais tempo com os filhos do que você, é um sinal de alerta. É o que este homem menciona. O pesadelo que ele viveu, sem dúvida, marcou sua vida. Mas seu foco e sua maneira de assimilar a situação sempre o manteve à tona. Jory narraria sua história no livro de nome Por que, Gary? Por quê? As palavras icônicas do oficial para seu pai, após o ataque ao agressor, que por sua vez diria o seguinte: omiti muitos detalhes. Minha mãe perguntava: por que não detalhas mais? Tenho que cuidar de uma linha tênue entre provocar uma vítima que lê o livro, pare de lê-lo, e que um pedófilo o leia como uma revista Penthouse. Ou isso é ótimo. Não preciso entrar em detalhes explícitos ou coisas nojentas. É suficiente para entender o ponto. Como eu te digo, isso seria dito por Jory. Seu livro claramente não busca vender sensacionalismo. Jory diz o seguinte: eu queria dar esperança às vítimas, queria dar aos pais conhecimento, e eu queria que as pessoas de fora tivessem um entendimento geral sobre a violência e o abuso. O que, aliás, agora os pais escrevem para ele e mencionam que aprenderam bastante, graças a ele, e por compartilhar o que viveu. Por sua vez, Gary será reconhecido e abordado por muitos como o pai, que assassinou o abusador de seu filho, mas seus próximos lembram como um homem de família, carinhoso e brincalhão. O Sr. Pluchet faleceu no ano de 2014, após complicações de uma embolia que sofreu em 2011. Na casa de assistência à vida, onde passou seus últimos anos, não perdeu seu senso de humor, pois às vezes fingia estar morto para assustar seus cuidadores. Finalmente, anos depois desse trágico caso, as vítimas e pessoas envolvidas conseguiram superar as repercussões do que viveram. Apesar de se ver envolvido em uma situação tão triste, a alegria voltou às suas vidas e serão lembrados de maneira grata. Por outro lado, Jeff Doucette será uma memória sombria, um abusador que prejudicou muitas vidas inocentes. Infelizmente, assim como ele, há muitos por aí. Seu único encontro com a lei após o sequestro de Jory, durante sua detenção e extradição. Pagou com a vida pelo que fez, mas será que sua punição foi justa para suas ações? Cada um pode ter uma opinião distinta. Se curtiu o vídeo, siga-me nas redes sociais. E lembre-se que tem o meu novo canal secundário, que é Pepe Mistério Shorts.